a sirene da ambulância cortou a noite de Lisboa como uma faca. No serviço de urgência do Hospital de São José, o Dr. Tomás Ribeiro correu pelo corredor, bata branca esvoaçando, enquanto a maca era empurrada a toda velocidade. Homem, 45 anos, infarto agudo, gritou o paramédico. Tomás nem olhou duas vezes, tomou o comando da equipa, voz firme, mãos seguras. Em minutos, o coração voltou a bater. Quando o monitor estabilizou, ele soltou o ar que nem sabia que estava a prender. Foi então que, ao virar-se para sair da sala de reanimação, os seus olhos cruzaram com os de Miguel. Miguel Santos estava junto à porta, balde na mão, pano no ombro, uniforme azul escuro de zelador. Tinha parado o que estava a fazer para observar, em silêncio. Os seus olhos castanhos, grandes e profundos, encontraram os de Tomás por um segundo longo demais. Nenhum dos dois desviou o olhar imediatamente. Havia ali qualquer coisa elétrica, perigosa, que fez o coração de Tomás acelerar mais do que o desfibrilhador minutos antes. Naquela noite, enquanto limpava o chão ainda manchado de sangue, Miguel não conseguia tirar da cabeça a imagem do médico, alto, cabelo escuro ligeiramente despenteado, olhos verdes intensos, a autoridade calma que emanava dele. Tomás, por sua vez, ao preencher o relatório no gabinete vazio, sentiu um calor estranho no peito ao lembrar o olhar do zelador. Ridículo, murmurou para si mesmo. Ele era filho de uma família tradicional de Cascais, formado em Coimbra, noivo de uma advogada que os pais adoravam. Não podia pensar naquele rapaz de origem humilde, que mal conhecia. Mas o destino tem formas cruéis de brincar. Nos dias seguintes, os turnos coincidiram. Miguel limpava sempre o piso da cardiologia à noite, Tomás fazia guardas frequentes. Pequenos encontros, boa noite tímido, um sorriso trocado no elevador, uma conversa breve sobre o tempo. Até que numa madrugada chuvosa, com o hospital quase vazio, Tomás encontrou Miguel sentado na cantina dos funcionários, sozinho, a tomar um café. Posso sentar-me? Perguntou Tomás, surpreendendo-se com a própria voz. Miguel ergueu o olhar, espantado. Claro, doutor. Tomás. Fora daqui, sou só Tomás. E assim começou. Conversas que se prolongaram, risos abafados para não acordar os seguranças. Miguel contou que viera do Alentejo, que perdera o pai cedo, que trabalhava duro para ajudar a mãe e a irmã mais nova. Tomás falou da pressão da família para ser perfeito, do medo de desiludir. Havia uma conexão imediata, como se sempre se tivessem conhecido. Uma noite, após um turno exaustivo, Tomás ofereceu boleia a Miguel até Algueirão. No carro, com a chuva a bater no vidro, o silêncio tornou-se pesado. Quando pararam em frente à casa simples de Miguel, ele virou-se para Tomás. Obrigado. Ninguém nunca fez isto por mim. Tomás sentiu o impulso. Inclinou-se e beijou-o. Um beijo breve, assustado, mas cheio de tudo o que vinham a reprimir. Quando se separaram, ambos tremiam. Isto não pode acontecer, sussurrou Tomás, mais para si mesmo. Mas aconteceu. Encontros escondidos nos quartos vazios do hospital, mensagens cifradas, passeios discretos pelas ruas estreitas de Alfama ao fim de semana. O amor cresceu rápido, intenso, quase violento na sua urgência. Miguel, que nunca tivera ninguém, entregou-se por completo. Tomás lutava contra a culpa, mas não conseguia afastar-se. Até que um dia, a namorada de Tomás, Inês, apareceu de surpresa no hospital com os pais dele que queriam almoçar juntos. Miguel viu tudo de longe, Tomás a abraçar Inês, a apresentar aos pais com orgulho. O mundo de Miguel desabou. Correu para o vestiário, fechou-se numa cabina e chorou em silêncio, o coração partido ao meio. Naquela noite, não respondeu às mensagens de Tomás. No dia seguinte, pediu transferência para outro piso. Tomás percebeu imediatamente. Procurou, desesperado. Por favor, Miguel, deixa-me explicar. Explicar o quê? Que tens uma vida perfeita lá fora e eu sou só o segredo sujo aqui dentro. Não é assim. Eu amo-te. As palavras escaparam antes que pudesse conter. Miguel parou, olhos marejados. Então diz à tua família. Diz ao mundo. Tomás baixou a cabeça. Não podia. Ainda não. E assim, o primeiro grande abismo abriu-se entre eles.
Passaram semanas sem se falarem. Tomás mergulhou no trabalho, aceitou todos os turnos possíveis para não pensar. Inês notou a distância, perguntou se estava tudo bem. Ele mentiu. Miguel, no novo piso de pediatria, tentava reconstruir-se, mas cada noite sonhava com Tomás. O reencontro inevitou-se numa conferência médica no hospital. Tomás era o orador principal sobre novos protocolos de reanimação. Miguel, obrigado a ajudar na limpeza do auditório, ficou até ao fim, escondido nas últimas filas. Quando Tomás terminou, aplausos encheram a sala. Miguel bateu palmas devagar, orgulhoso apesar de tudo. Os seus olhares cruzaram-se de novo. Depois da sessão, Tomás esperou que todos saíssem e aproximou-se. Vi-te lá atrás. Não consegui evitar. Podemos falar? Só 5 minutos. Foram para o jardim interior do hospital, lugar quase sempre deserto à noite. Sentaram-se num banco sob a luz fraca. Tenho saudades tuas, confessou Tomás, voz rouca. Eu também. Mas não aguento ser o outro, Tomás. Mereço mais. Eu sei. Estou a tentar encontrar coragem. Contou-lhe que marcaram uma conversa com os pais para o Natal. Que queria assumir tudo. Miguel ouviu, coração dividido entre esperança e medo. E a Inês? Vou terminar. Já não é justo com ela. Naquela noite, reconciliaram-se. Um abraço longo, lágrimas misturadas. Voltaram a encontrar-se em segredo, mas agora com uma promessa: Tomás daria o passo em breve. Mas o destino interferiu de forma brutal. Numa noite de dezembro, uma criança de 7 anos chegou em paragem cardiorrespiratória. Tomás liderou a equipa. Durante mais de 40 minutos lutaram. Miguel, que estava no piso, ouviu o código azul e correu para ajudar, mesmo fora do seu setor. Quando viu que era Tomás a comandar, ficou à porta, rezando em silêncio. Finalmente, a criança voltou. O alívio foi geral. Mas no meio da euforia, a mãe da criança, jornalista conhecida da televisão, quis agradecer pessoalmente. Abraçou Tomás em direto para as câmaras que tinham entrado. Este médico salvou a minha filha. O vídeo viralizou em horas. Tomás tornou-se herói nacional. Entrevistas, jornais, convites. Os pais orgulhosos, Inês radiante ao seu lado nas fotos. Miguel viu tudo na televisão da cantina. O mundo celebrava o médico perfeito, heterossexual, com namorada perfeita. O seu Tomás parecia tão longe. Mandou uma mensagem: parabéns, herói. Vejo que encontraste a coragem para continuar a mentir. Tomás tentou ligar, mas Miguel bloqueou-o. Desta vez, o corte foi mais profundo. O Natal aproximava-se. Tomás foi a Cascais para o jantar familiar. A casa cheia de luzes, cheiro a bacalhau, os pais felizes com o sucesso do filho. Inês estava lá, como sempre. Durante o brinde, o pai ergueu o copo: ao nosso Tomás, o melhor médico de Portugal e futuro guerreiro perfeito. Tomás sentiu o estômago revirar. Olhou para Inês, que sorria. Não aguentou mais. Preciso de falar com vocês. Agora. Levou os pais e Inês para o escritório. Fechou a porta. Não vou casar com a Inês. Terminei. Silêncio. Inês empalideceu. Porquê? Perguntou a mãe. Tomás respirou fundo. Porque sou gay. E amo outra pessoa. O mundo pareceu parar. O pai ficou vermelho, a mãe levou a mão à boca. Inês começou a chorar. Estás a brincar, disse o pai, voz tremendo de raiva. Não. É a verdade. Seguiu-se uma discussão violenta. Palavras duras, acusações, ameaças de deserdar. A mãe chorou, disse que era uma fase. Inês saiu destroçada. Tomás passou a noite num hotel. No dia seguinte, voltou a Lisboa decidido a encontrar Miguel. Mas Miguel não queria vê-lo. Tinha ouvido os rumores no hospital, o noivado rompido, o escândalo na família rica. Não acreditava que fosse por ele. Tomás insistiu. Esperou horas à porta do prédio de Miguel.
Quando este chegou, cansado do turno, Tomás estava lá, debaixo de chuva. Por favor, ouve-me. Vai embora. Já tens a tua liberdade, agora viva sem mim. Fiz tudo por ti. Perdi a família, a noiva, tudo. Miguel parou. Olhou nos olhos. Prova. Tomás pegou na mão dele, ali na rua, à vista de quem quisesse ver. Beijou, longa, profundamente, sem medo. Desta vez, Miguel correspondeu. Voltaram para a casa de Miguel. Pela primeira vez, passaram a noite juntos sem culpa, apenas abraçados, falando até o sol nascer. Decidiram dar tempo ao tempo. Tomás alugou um apartamento pequeno em Lisboa. Miguel continuou no hospital. Começaram uma relação, ainda discreta, mas verdadeira. A notícia espalhou-se lentamente pelo hospital. Sussurros nos corredores, olhares. Alguns colegas apoiaram, outros viraram a cara. O diretor chamou Tomás. A tua vida pessoal é tua, mas cuidado com a imagem do hospital. Tomás respondeu firme, a minha integridade vale mais que qualquer imagem. Com Miguel, tudo parecia finalmente certo. Passeavam de mão dada pelo Príncipe Real, iam ao teatro, riam como adolescentes. Miguel apresentou Tomás à mãe e à irmã por videochamada, reação calorosa, abraço virtual. Mas o passado não perdoa fácil. O pai de Tomás ligou uma noite, voz fria. Se não voltas atrás, estás morto para nós. E vou garantir que percas o emprego. Tomás desligou, tremendo. Contou a Miguel. Vamos enfrentar juntos. Dias depois, um artigo anónimo num jornal sensacionalista, herói da cardiologia envolvido em relacionamento escandaloso com funcionário subalterno. Fotos desfocadas dos dois de mãos dadas. O hospital abriu inquérito interno. Tomás foi suspenso temporariamente. Miguel recebeu olhares de desprezo redobrado, agora era o culpado. A pressão aumentou. Amigos de infância de Tomás afastaram-se. A mãe ligava a chorar, pedindo que pensasse melhor. Numa noite, após mais uma discussão familiar por telefone, Tomás bebeu demais. Chegou à casa de Miguel alterado. Talvez tenhas razão. Talvez eu devesse ter ficado quieto. Miguel ficou gelado. Queres voltar atrás? Não sei. Só sei que estou a destruir tudo. Miguel sentiu o chão sumir. Se é assim que pensas, vai. Não quero ser o peso que te afunda. Tomás saiu, porta a bater. Desta vez, foi Miguel quem bloqueou. Tomás afundou-se. Voltou para a casa dos pais em Cascais, aceitou pedir desculpa pública, reconciliar-se com Inês para salvar a carreira. O hospital levantou a suspensão. Voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Miguel pediu demissão. Mudou-se para Porto, arranjou emprego num hospital privado, tentou esquecer. Meses passaram. Tomás vivia uma vida vazia, consultas, jantares formais, sorrisos falsos. À noite, olhava para o Tejo e sentia falta do riso de Miguel. Num congresso no Porto, o inevitável, Tomás viu o nome de Miguel na lista de staff. Esperou até ao fim do dia e foi ao hotel onde a equipa estava alojada. Bateu à porta do quarto. Miguel abriu, rosto endurecido. O que queres? Percebi que sem ti, nada vale a pena. Perdi tudo o que importa quando te perdi a ti. Demoraste. Eu sei. Fui cobarde. Mas agora estou aqui, sem família, sem medo. Só contigo. Miguel hesitou. Os olhos enchendo-se de lágrimas. Prova outra vez. Tomás ajoelhou-se ali no corredor do hotel, pegou na mão dele. Casa comigo. Ou pelo menos, dá-me uma segunda oportunidade verdadeira. Miguel puxou-o para dentro, fechou a porta. Abraçaram-se como se o mundo fosse acabar. Voltaram juntos para Lisboa. Tomás abriu uma clínica privada, longe das pressões do hospital público. Miguel trabalhou com ele na administração. Viviam abertamente, sem esconder. A mãe de Tomás, com o tempo, aceitou. Veio visitar,
Pediu desculpa a Miguel com lágrimas. O pai nunca reconciliou totalmente, mas deixou de ameaçar. Anos depois, num fim de tarde no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos seus pés, Tomás tirou um anel do bolso. Queres casar comigo? De verdade, perante todos. Miguel sorriu, olhos brilhantes. Sim. Sempre foi sim. Casaram-se numa cerimónia simples na praia de Cascais, com amigos verdadeiros, a mãe de Tomás e a família de Miguel. O mar estava calmo, o sol dourado. O segredo que quase os destruiu acabou por salvá-los. A vida que Tomás salvou anos antes no hospital foi apenas o início. A vida que salvaram juntos, a deles próprios, foi a maior vitória. E assim, entre as colinas de Lisboa, dois homens que o mundo tentou separar encontraram, finalmente, o seu lugar, um ao lado do outro, de mãos dadas, sem medo.